Aí, estamos ao vivo. Começou. Boa noite, professor Wesley. Espero que o senhor esteja bem. Mais uma vez, estamos aqui gravando um vídeo para a sua disciplina, né? O grupo é formado por mim, Gabriel, o Wagner e o Giovanni. Hoje nós vamos estar fazendo novamente aquela roda de conversa, aquele debate, né? Referente ao tema central da aula, né? Que é a relação dos conflitos nas negociações e o conflito dentro das organizações, né? Antes de entrar em si no caso, né? A gente conversou antes de começar, né? E a gente vai estar comentando um pouco sobre a questão do material em anexo mandado pelo senhor, né? Que é algo que abriu um pouco o nosso entendimento e também é a questão a ser debatida, porque possa ser algo que faça parte do nosso cotidiano, né? E nós, como futuros administradores, temos que saber lidar com os conflitos, né? Dentro do seu vídeo, né? O senhor falou de 2 tipos de conflito e eu fui buscar a respeito do que seria cada um, né? Resumidamente, o conflito de tarefa seria a questão relacionada à atribuição de trabalho. E o conflito de processo são aqueles que acontecem quando existe um desacordo no modo de como o trabalho deve ser feito. Eu achei interessante porque são 2 conflitos que acontecem dentro do caso, né? E a gente depois vai estar abrangendo melhor, né? Mas independente de ele estar dentro do caso, né, são conflitos que podem estar a fazer parte do nosso cotidiano dentro das nossas empresas onde trabalhamos e também relacionado a outras questões, né? Como eu estava comentando com o DJ antes, né, os conflitos eles vêm muito antes, né, da nossa existência, né, da criação do mundo, desde dos primeiros povos, existem os conflitos, né? E o que eu comentei com o Wagner foi que nós, seres humanos, criamos as regras, né? Que a gente segue. A gente nasce, a gente morre tudo do mesmo jeito, mas nós, seres humanos, temos regras a seguirem dentro da sociedade que a gente está inserido, né? E fomos nós que criamos essas regras para fazer o quê? Para evitar conflitos, né? Conflitos de interesse, conflitos pessoais, conflitos profissionais, para tentar evitar, né? Mas não que seja algo que é evitável, porque o conflito ele está presente no nosso dia a dia e isso independente de ser dentro de uma empresa ou fora, o conflito é algo que está ao nosso redor, né? E o que eu achei interessante, né, que o senhor passou dois materiais, né, a questão de como gerenciar conflitos no ambiente de trabalho, que foi relacionado à matéria do jornal da emissora de televisão, né, onde mostrou um gestor em determinadas situações e que ele dá a sua opinião em relação aos conflitos que possam acontecer. E outra questão foi a respeito da negociação feita com os 2 possíveis sócios do Roberto Justus, né? Que são 2 pessoas distintas que trabalham não, né? Que participaram num programa de televisão com ele e que estavam ali para colocar os seus pró em relação à sua contratação ou não, né? E foi até algo que eu estava comentando com o Wagner, e a gente chegou em um debate em relação a isso, é algo que até vou estar comentando para a gente poder abranger mais, né? Que é um dos funcionários, se eu não me engano, o Cláudio, né, que é o rapaz da gravata vermelha, é um funcionário mais, que eu pude observar no vídeo, um funcionário mais relacionado à questão humana, né, a gestão das pessoas e tal. O outro já é um rapaz mais empresa, né, no que eu pude ver pelo que foi comentado no próprio vídeo, né. Então a gente tem 2 tipos de funcionário, de pessoas, né, uma pessoa mais humana e uma pessoa mais empresa. Aí eu até perguntei para o Wagner, qual que você contrataria naquele momento se fosse o Roberto Justo? Eu contrataria o funcionário empresa, pela questão das normas e das regras que eu vi nele que ele iria seguir. Lógico que ele precisaria ter algo relacionado à parte humana, porque você gerenciar um grupo de pessoas, você ser líder de um grupo de pessoas, você tem que ter essa questão humana. Até por isso a questão da, da perdi meu raciocínio, até por isso a questão
a questão da nossa matéria, de ser referente ao comportamento humano nas organizações, que a gente está aprendendo como se comportar em momentos assim, né? Aí eu até quero abrir um pouco a fala para o Wagner para não dar muito tempo de eu falando em relação à questão desse funcionário que ele contrataria e que ele tem uma opinião diferente à minha. Boa noite aí, professor. Então, eu já contrataria ali o rapaz ali Carlos, Cláudio. Isso, é Cláudio. Então, eu já contrataria, no meu ver, ele, porque ele tem um lado social, ele faz um lado social, igualzinho ele disse lá, não é fácil, é diferente você ser parceiro dos colaboradores e dar liberdade assim para eles fazer o que eles quiserem. Não é bem isso. Não é fácil trazer o colaborador para junto, para ser parceiro de um gerente, de um gestor. Não é fácil. Mediante que isso é feito, que você consegue atrair atenção, que você consegue atrair o funcionário para somar com você em termos de produção, de desempenho, de tudo. Você já tem que deixar claro para eles que tudo é feito mediante normas da empresa. Então, a empresa tem normas a ser seguidas, não é porque eu estou vendo, eu vou ver o lado social de cada funcionário que vou deixar o lado normativo da empresa fora. Não, eu vou burlar alguma coisa para favorecer os funcionários. Não, não é isso. O que tem que ser feito é trazer o funcionário, trazer o colaborador para si, respeitando as normas da empresa. Então, por isso, no meu caso, eu contrataria o Carlos, Cláudio, sei lá, eu não guardo o nome. Eu contrataria ele por esse motivo, porque ele tem um lado humano de trazer as pessoas para si. E isso não é fácil. Para quem já foi gestor, para quem já foi acompanha essa parte, não é fácil você pegar um funcionário que está numa empresa, até mesmo mais velho que você, e trazer ele para você. Porque ele vai te questionar muito. Eu estou aqui na empresa há 10 anos, você está chegando agora. 10 anos que é desse jeito. Você tem que provar que A mais B é C. Você tem que provar para ele que vai dar certo sendo C. Depois que você provar para ele, depois que você pegar tipo assim, e conseguindo, gradativamente, um depois outro, depois outro, depois outro, até chegar nele. Chegou nele, ele vai falar, porra, mas todo mundo lá tá se dando bem e eu tô ficando para trás. Todo mundo lá tá conseguindo bater metas e eu tô ficando para trás. Eu com 10 anos aqui, sabendo mais do que todo mundo, eu tô ficando para trás. E isso é um trabalho de quem? É um trabalho do gestor. É um trabalho do gestor, que ele tem que provar que A mais B é C. Então, ele tem que provar isso para a pessoa. Então, por isso, eu contrataria o rapaz da Humanas lá, porque eu acho que ele falou bem, assim, não é fácil trazer pessoas para junto da gente, não é fácil. Mas também não é impossível. E não é que seja, só porque seja possível, que temos que burlar regras, quebrar regras da empresa, normas da empresa. Não, não é. Muito pelo contrário. Aí até que eles vão seguir mais as regras da empresa. Porque se todos os dias eu bater na mesma tecla, eu sou parceiro de vocês, e as regras da empresa são essas, eu sou parceiro de vocês, e as regras das empresas são essas, isso vai entrando, é a mesma coisa dos jogos que a gente gravou anteontem, é a mesma coisa, se torna um jogo.
um jogo de aprendizagem. Você entendeu? Eles vão memorizar mais as coisas. Essa questão que o Wagner falou, até lembrei no tema, né, que o professor colocou em um dos tópicos, né? O conflito não é ruim, ele é necessário, né? Em relacionado tudo isso que ele falou, né? Tudo aquilo que o Wagner falou, que agrega, né? O que o conflito agrega. Porque eu até pesquisei no dicionário, né? No dicionário está escrito assim: conflito é a falta de entendimento entre duas ou mais partes. Então, é assim, para uma empresa existir, ele precisa de pessoas trabalhando ali, né? E a gente sabe que o ser humano não é fácil de lidar, né? E cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu ensinamento, a sua educação, a sua base, e o conflito, ele acaba existindo, né? Mas até algo que o professor falou dentro do vídeo, o conflito, ele tem que existir, mas ele acontece, não é que ele tem que existir. O conflito acontece, mas através desse conflito você tem que tirar coisas benéficas para ambas as pessoas que estão se conflitando, para que nenhuma dessas se sinta menosprezada e para que o objetivo da empresa continue sendo tocado. Porque o conflito dentro de uma organização ele deve ser mediado pelo gerente, pelo gestor da empresa. E esse que deve ter esse jogo de cintura relacionado à questão de intermediar esse conflito entre um grupo, duas pessoas, ou entre um setor e outro, ou entre uma parte da hierarquia da empresa em si. Bom, era mais complementando a parte do Wagner. Agora a gente vai dar um espaço mais para o Giovanni estar falando. Boa noite. Dando complemento aí ao pessoal. Engraçado que eu ainda não vi o vídeo do Roberto Justus, mas pelo que eu escutei o pessoal debatendo aqui antes e durante esse vídeo, consegui bastante enxergar no ambiente que eu trabalho a respeito desses critério mais humano ou o critério mais empresarial, organizacional desses dois, da qualidade dessas duas pessoas. E também enxergo que, já vou falar mais adiante a respeito dessa mulher, que é o nosso caso, o nosso case aqui, que deu uma pontadinha no. É uma pedra no sapato, digamos assim, né? Deu um conflito bom ali com o pessoal. Eu vou querer já pegar o gancho que o Gabriel e o Wagner acabou colocando aqui, no sentido de conflito. Acredito que o conflito é um negócio interessante, é bom. Graças a Deus que existe conflito, porque senão, pelo amor de Deus, isso daqui ia ser uma monotonia que puta que pariu. Perdoa a expressão aí, mas é isso. Ia ser um negócio chato. Mas o que a gente só aprende a partir do erro, do conflito, que a gente vai criando uma sabedoria, resolvendo problemas. É aí que a gente vai se destacando. O gestor ele consegue observar essas coisas que acabam acontecendo. Quanto mais tal funcionário resolve o problema, mais interessante ele é para, sei lá, um possível novo cargo gerencial, para ele poder crescer na empresa. E acredito, sim, nas duas ocasiões do lado mais humano para atrair mais pessoal e o lado mais corporativo. Porém, hoje eu consigo observar que um gestor, por mais que ele não é muito humano, ele é o cara mais quieto do mundo. Ele sim consegue fazer uma boa gestão. Cito também o livro Príncipe de Maquiavel, que faz a gestão a partir da força, do medo em si, que a gente tem meta para cumprir, a gente precisa e tem que ter uma boa equipe e tal, e que se não der resultado, infelizmente, vai ter que girar, vai ter que rodar. É uma situação bem chata, é desagradável, pega mal para sua empresa, mas se sua empresa quer lucrar, acaba isso sendo uma opção. Você faz a sua gestão a partir do medo. Óbvio que se você consegue atrair alguma coisa mais interessante do tipo um, um gestor que anima o suficiente sua equipe para entregar coisas que ela antes não entregava, nossa, esse cara merece o prêmio Nobel, porque o cara é espetacular, é um treinador
do tipo que consegue milagre, porque uma equipe que não estava rendendo, ele consegue tirar proveito nisso e fazer a motivação dos caras ir além, certo? Então, consigo observar sem essas duas formas de gestão, não tem a mais certa, a menos errada, mas eu acredito que se for um pouquinho dos dois, mais pro lado um pouquinho mais humano, eu acho que essa gestão fica um pouco mais interessante, correto? Porque cara, é complicado, é foda a situação no sentido de você tratar a pessoa somente como número, mas sim você tem que entender que a pessoa tem uma família, que tem uma vida e que quer construir e quer ter um bom trabalho e trazer alegria para dentro de casa, os seus básicos. Gabriel, você quer falar alguma coisa, complementar? É, bom, eu acho que relacionado à questão do nosso entendimento sobre conflito, né, o que cada um pensa, e de acordo com aquilo que o professor nos deu de material a auxiliar, eu acho que a gente conseguiu expor muito bem a nossa opinião e a nossa teoria relacionada à questão do conflito dentro das empresas, o que ele pode trazer de benefício, de malefício e como deve ser gerido essas questões. Agora a gente pode, acho que, entrar na nossa roda de conversa relacionado ao caso em específico mostrado pelo professor referente a verba ou apoio político. Qual que o Rogério deve escolher? Bom, eu acho que eu vou abrir para o DJ falar, mas eu vou ficar com o microfone aberto para a gente conseguir ter esse posicionamento de ambos os lados e de nós todos do grupo, mesmo entendendo que a gente deve ter chegado a um consenso relacionado à decisão final, mas a gente vai estar mostrando nossos pontos de vista e aquilo que a gente pensa sobre o que deveria ser feito e como deveria ser feito, né? Seguindo nossa linha de raciocínio e aquilo que foi apresentado no case em si. Bom, nesse agora entrando já nessa parte aí da moça aí do administrativo da universidade, a gente, tipo assim, vê que ela é uma pessoa multifuncional. Ela é uma pessoa que ela é dedicada 200% à faculdade. Isso é bom, é ótimo. Tem uma pessoa que dá um respaldo amplo para ela, né, por trás, que é a professora Letícia. E tem o seu chefe, né, que é o diretor, Rogério, e o Bruno, que é o seu coordenador de setor lá no administrativo. E a gente vê, assim, primeiro, eu estou falando assim por mim, tá? Às vezes meus companheiros possam ter alguma divergência de opinião, que, primeiramente, a universidade ela tem regras a ser cumpridas. Ela tem normas a ser cumpridas. Gabriel, desliga o microfone seu, por favor, para digitar. Ela tem regras, tem normas a ser cumpridas. E essas regras e essas normas, por ela, não para ela, né, no caso, que era acostumada a trabalhar até de babá, de graça, né, aplicar prova para professor, essas coisas assim, para ela essas normas não faziam sentido pelo respaldo que ela tinha da Letícia. E então, o que acontece? Ela é uma pessoa dedicada, ela ajuda os alunos, ajuda, beleza, isso é ótimo, muito bom. Ela é uma pessoa prestativa, tem 5 dias, ela consegue mandar com um dia. Isso é bom? Pode ser que seja muito bom, mas ela tem um prazo para mandar.
Eu acho que até nesse prazo ali que ela tinha que mandar um e-mail, né? Que ela tinha que mandar, não, como que chama lá? É, não é um e-mail, é um documento. É um documento que ela tinha que mandar lá, ela tem cinco dias para mandar esse documento. Então, ela tem do requerimento do documento até o 5º dia. Se ela enviar neste prazo, ela está sendo correta. Beleza, até aí, tudo bem. Mas eu acho que o que passou dos limites aí foi no momento em que ela adulterou uma documentação do seu superior para beneficiar um aluno, para ajudar um aluno. Aí eu acho que isso aí, no meu modo de ver, caberia até se um processo administrativo por esse motivo, porque a adulteração de documento, isso é um crime. Eu posso estar falando errado, mas eu acho que é um crime adulterar um documento emitido por um superior. E aí vai lá e tá a alteração de documento na hora que ela altera as horas que ela relança as horas de atividade complementar do aluno para ajudar ele. Ô, DJ, essa parte da adulteração que você fala é em relação ao supervisor do curso dela. Não falo em relação ao Bruno, eu falo em ela ter pegado um documento que já estava pronto e que ali comprovava até aquela data que o aluno não tinha entregado a questão das horas, e a partir daquele momento ela muda as horas do aluno no sistema, entrega um novo documento para ele comprovando as horas. É essa a parte da adulteração que você fala? Então, olha, é isso aqui, ó, tá aqui, ó. Bruno, após analisar os processos, os entregava aos secretários que deveriam repassá-los aos coordenadores. Você entendeu? Então, o Bruno, ele já tinha dado o parecer dele. Você entendeu? O Bruno já tinha dado o parecer dele. Ou seja, o rapaz não tinha levado o certificado que tivesse abatido as suas horas complementares. Não tinha. Aí, o que acontece? Olha o que ela fez. Ó. Raquel, ao receber o processo de João e perceber que seria indeferido, logo ligou para o aluno e disse que se ele realmente quisesse ir para o intercâmbio, teria que trazer os comprovantes naquele dia. O que o rapaz fez? Em 30 minutos o rapaz foi lá e levou os documentos para Raquel. A Raquel lançou todas as atividades nas horas e redigiu, olha só que gravidade, ó, ela redigiu com um novo parecer indicando que o aluno estava apto à relação do intercâmbio. Então, eu acho que isso aí, ela já cometeu um crime, porque ela redigiu um documento que o Bruno já tinha feito, o Bruno já tinha... Não, ele não tem as horas complementares, então ele não vai para o intercâmbio. E isso é o quê? Isso é uma regra. Só vai para o intercâmbio quem tem as horas complementares, uma porcentagem de horas complementares lá. Ele não tinha nem 20%, parece, ele, se eu não me engano. Então, aí ela já quebrou a regra. E aí me vem a professora, a coordenadora do curso, e fala aqui embaixo, aqui, ó, que o problema não é delas. Porque ela defendeu ela defendeu a Raquel, mais ou menos assim, ó. Ela disse que estava fazendo o trabalho dela. Se os outros secretários não fizeram isso, o problema não é nosso. Então, ou seja, ela gostaria que todos da universidade burlassem as normas também, quebrassem as normas da universidade. Eu acho que isso aí é um fato grave. Tudo bem, tem que se ajudar o aluno? Tem. Então, de que maneira? Ô, Bruno,
O rapaz entrou em contato comigo para a gente rever se tem como trazer hoje as horas, se a gente tem como reavaliar. Eu trago para você. Vamos pegar o dos outros dois rapazes também. A gente refaz, vê o que eles trazem para a gente. E aí sim você manda para os coordenadores do curso deles. Porque aí a ordem é: eu sou assistente administrativo, tenho que passar para um superior. Eu sou um assistente administrativo. Eu não sou um gerente administrativo ali. Eu não sou eu sou, sabe, eu não sou o superior. Eu sou um auxiliar. Eu sou um auxiliar administrativo. Então, eu acho que nessa parte ela errou muito grande. E, no meu parecer, deve-se fazer a relocação dela, mesmo sabendo que a professora, mesmo sabendo que a coordenadora do curso vai deixar de mandar emendas para poder arrecadar recursos para o laboratório, que é a professora que mais, é a coordenadora que mais aloca recursos para o laboratório. Então, mesmo sabendo disso, eu acho que deveria se ser realocado, sim, pelas normas da universidade, e não por um parecer que um coordenador do curso fala que se aquele assistente, aquele funcionário ali está me servindo, vamos dar a mão para ele. É a mesma coisa algemar a mão do diretor, algemar a mão do coordenador dela e falar assim: eu não preciso de vocês. Aqui só precisa de um assistente administrativo e do coordenador do curso. É a mesma coisa fazer isso. Deixar em branco. Se você quiser complementar, depois eu falo mais um pouquinho. Então, eu vou complementar. Eu vejo que o problema tudo ocasionou e tal, o pessoal ficou chateado com as mudanças, outros fez mais escândalo, igual a professora Letícia sobre o alocamento, que tirou ela do lugar dela, por conta que já estava lá faz tempo e que ajudava o pessoal demais. E o principal, maior problema ali que eu vejo é que, infelizmente, a Raquel, ela já trabalhava há um tempo sozinha, ela trabalhava sozinha e não tinha supervisionamento. Ela fazia o seu trabalho e tal, digamos que ela é proativa, você viu que o perfil dela é proativa e ela fazia o seu trabalho e fazia, digamos, sei lá, bem feito e tal, entregava, fazia mais do que devia e tal, etc. Isso a gente não pode negar. E o que, o que acabou complicando para ela, que quando resolveram controlar ela, colocar alguém supervisionando, isso que acabou acarretando de problema, porque a partir do momento que ela foi supervisionada e tal, que estava fazendo coisas que nem deveria, acabou acrescentando de que ela ficou, sei lá, digamos, fazendo birra, não sei se ela queria fazer por birra ou não, porque ela estava pelo contexto do texto, contexto do case que eu entendi, foi que praticamente ela só estava privilegiando o pessoal da turma da biotecnologia. É como se fosse, por exemplo, no nosso contexto, alguém lá da secretaria apoiasse mais o pessoal da administração porque tem mais vínculo administrativo do que o pessoal da psicologia, ou vice-versa. O pessoal da psicologia tem mais afetividade com o pessoal da psicologia e não quer ajudar o pessoal da administração. Então, sendo que para a instituição em si, para o campus em si, o interessante é que tem essa união e que não deixe de privilegiar um pelos outros, tratar todo mundo igual, no mesmo lugar, na mesma moeda e tal, e etc. Não que passe por cima dos outros. Foi essa questão que eu entendi melhor, que, tipo assim, ela queria só passar por cima e privilegiar outros do curso da biotech, enquanto os outros deixava de lado. Não tinha interesse. Até, por exemplo, nesse caso do intercâmbio, ela falou, ó,
traz os papel lá que eu resolvo para você hoje mesmo. E dá tempo, dá o prazo. E enquanto o outro rapaz acabou não sendo ajudado, acabou sendo deixado de lado. Foi Ô, nesse sentido que eu Giovanni, ia dizer. Oi, aí pra você ver, olha a pergunta simples e fácil. O porquê que ela não falou a mesma coisa para os outros? Ou exato, pelo menos, assim, se ela não tivesse contato, ela não pode ter contato com os outros alunos. Mas pelo menos vai até os outros administrativos que cuida dos outros alunos, fala para eles, fala, ó, eu abri um parênteses ali e tal, vamos abrir um parênteses para a gente ajudar os alunos. Eu vou fazer isso com esse, você tem como fazer com esse aí para trazer hoje para cá? Seria olha só, geraria um debate ali. Ah, então vamos levar até o Bruno, porque o Bruno é o coordenador do nosso coordenador. Vamos ver o que exato, ele fala. Agora, não, ela não pensou nisso, ela só pensou em ajudar o aluno que é do curso, que ela é assistente, e esquecer os outros. exato. Foi esse conflito que acabou acontecendo. E, tipo, não sei o que passou na cabeça dela, porque, sei lá, se fez isso de birra, cara, porque eu não vejo outro motivo sem ser de birra, porque a pessoa foi avisada, não foi uma, não foi duas vezes. Ela foi avisada. E, e faz isso frequentemente, vai e não vai, cara. É uma situação bem chata, tipo assim, pô, você tem um supervisor, eu sei que você é uma pessoa proativa, mas nesse quesito, você está sendo uma pessoa, como falar, acomodada, você não está entendendo que agora você tem um supervisor que vai seguir as regras da empresa. É isso que eu entendi. Bom, só penteando aquilo que vocês falaram, que vocês falaram muito bem, que até de acordo com o que o professor pediu, né, que é discutir os prós e os contras da situação e achar uma solução para o problema, né. Aqui a gente conseguiu discutir bastante, colocar o nosso ponto de vista, os prós e os contras também. O que eu gostaria de estar complementando é em relação a dois tipos de conflito que eu vejo aí, né, que é relacionado ao conflito de processo, que é a questão quando uma funcionária age em desacordo como o modo de trabalho dela deve ser feito, e isso vocês já abordaram o que ela fez de errado. Também no meu ponto de vista, e até relacionado à questão do reitor, também no meu ponto de vista há um conflito de interesse, né, um conflito informal, porque no texto fala, e assim, só o conflito de interesse eu vou falar depois. A relação dos prós e contras que a gente encontrou, né, relacionado a esse tipo de conflito. Nesse tipo de conflito a gente pôde perceber algo proativo, algo em pró, algo bom. Que ela é uma funcionária proativa, que ela é uma funcionária dedicada, que ela é uma funcionária que tem essa questão humana de ajudar as pessoas, e isso é algo positivo, algo em prol da situação que gerou tudo isso, beleza. Agora o contra é ela achar, não falo por maldade, mas ela fazer algo que vá além daquilo que a norma dela exige. É como se a norma dela tivesse aqui e ela tivesse querendo passar à frente da norma, não por maldade, mas querendo ajudar. Mas foi algo que eu falei do começo. É, a gente, ser humano, a gente faz as regras, e a gente faz as regras para serem seguidas para o bem comum de todos. Então, ali, ela, no meu ponto de vista, e isso os meninos já falaram, não quero focar muito nisso, quero focar na solução do problema. Ela deveria seguir as normas que a faculdade dava para ela. E aí, mudando a chavinha, né, e tentando achar uma solução para o problema em si, né? Porque a questão do case, né, relacionado à verba ou ao apoio político por parte do diretor da faculdade, que é o Rogério, né? E aí que, no meu ponto de vista, entra o conflito de interesse, né? Ele estava numa situação complicada, porque a Raquel era braço direito da Letícia, e a Letícia trazia verba para dentro da universidade, né? E o Bruno, ele era uma pessoa que tinha uma boa relação com todos os outros supervisores dos outros cursos, e numa possível reeleição do Rogério, se ele ficasse do lado do Bruno, a chance dele se reeleger era maior. Se ele ficasse do lado da Letícia em continuar com a Raquel no mesmo setor, ele traria mais verba, porque o texto fala que a faculdade passou
por um período de 5, 6 meses, não me engano, que teve a suspensão das aulas, teve a questão da greve, né? E a Letícia, em relação a isso, tinha contatos fora da universidade que trazia essa questão de dinheiro, né? Que tinha sido prejudicado o orçamento e tal. E até no final do texto, né? Na parte do que fala, né? Uma pergunta. E agora, Rogério, o que você vai fazer? Você vai seguir a norma da faculdade, realocar a funcionária como a norma da faculdade fala bem no começo do texto, né, na questão do regimento de pessoal, que isso era algo normal, e vai mudar, alocar, algo que vai trazer um benefício para o Bruno, porque aí a Raquel vai para outro setor, não vai ter mais problema com ela. Ou você vai deixar ela no mesmo setor para ter o benefício da verba da faculdade. E é isso que o case e o professor quer que a gente solucione, né? Eu, no meu ponto de vista, tendo esse conflito de interesse, se fosse eu, Rogério, eu realocaria uma solução para o problema. Eu realocaria, seguiria a norma da universidade, não estaria beneficiando nem prejudicando ninguém, porque eu não estaria demitindo uma pessoa, estaria realocando ela como um procedimento que ela já sabe que iria acontecer em algum momento, quando ela entra para trabalhar na universidade, tem todas as normas que ela deve seguir, aquilo que acontece, né? Eu realocaria ela e seguiria o barco, porque a questão da verba é uma questão pública, não é um problema que ele gerou, é um problema que a greve, alguma coisa em si da sociedade gerou. E se viesse reclamação, ele estaria respaldado, porque a verba não veio, não é uma culpa minha, é uma culpa do governo. Mas que solução traria para esse problema? Realocando a Raquel, a gente estaria evitando esse tipo de desconforto, porque ele, como diretor, poderia passar para outro supervisor e para outras pessoas dentro da universidade que ele poderia estar passando a mão na cabeça da Raquel e da Letícia. Não que elas estejam erradas, não que elas são pessoas erradas ou relacionado a isso, mas em relação de regra e normativo que deve ser seguido, no meu ponto de vista, relacionado à decisão do Rogério. Para não gerar conflitos futuros, você fez isso só por causa disso, disso, disso. E também não olhando para a questão política, né, porque é uma pergunta muito pessoal, cada um tem a sua interpretação. Verba ou apoio. Se você fica do lado de um, acontece isso. Se fica do lado do outro, acontece essa outra questão. Não é uma questão de interesse, mas uma questão de seguir as normas. Seguindo as normas, a solução que estaria para o problema era fazer a realocação. Você iria evitar outros tipos de conflito entre a Raquel e o Bruno e evitar situações futuras, né, que isso poderia gerar não só naquele curso, como em outros. Então, a solução que eu acho para o problema é seguir o procedimento da faculdade, fazer a realocação, independente se um vai gostar ou não, e tentar gerir essa decisão, né? Porque essa decisão iria trazer Letícia não ia ficar bem. Então, Letícia, não é assim, ir lá conversar e tentar chegar ao melhor resultado e seguir o barco, no meu ponto de vista. Ô, Giovanni, ô, Gabriel, na questão que você fala assim, delas não tá fazendo nada de errado, a não ser querer ajudar os alunos, não, eu discordo nessa parte, porque elas fizeram coisa errada, assim, elas passaram por cima de normas da universidade, elas já fizeram coisa errada. Se elas passaram por cima de uma norma do setor da universidade, ali, do chefe, da ordem de um chefe direto, de um coordenador direto, elas fizeram coisa errada. Elas, assim, em termos, né? A Raquel. A Raquel, né? Isso, a Raquel mesmo. A Raquel então, fez a algo Raquel errado. Ela fez o processo errado. Agora, para um coordenador do curso, eu não sei como que funciona, como que é para um coordenador do curso, um secretário aí. O diretor, né? Na verdade, no case fala o diretor, né? Não, para um coordenador do curso, igual a Letícia e dependente do jeito que ela é da Raquel,
Eu acho que, por ela estar num nível de conhecimento superior, sendo uma coordenadora, sendo já uma pessoa de um status mais elevado dentro da universidade, eu acho que ela não deveria ter passado a mão na cabeça da Raquel. Ela deveria ter instruído a Raquel mediante as normas da universidade. A realocação tem que ser feita. Ah, mas aí a questão entra, igual você falou, a questão política e tal. A questão política, ele com a realocação, ele iria conseguir o apoio político dele com o Bruno, que é do sindicato. Mas isso está em questão realmente, nesse caso, eu penso assim, que o que está em questão é a realocação da Raquel. O apoio político vai vir mediante a uma ação tomada correta, que é a de realocação, que é seguir a norma da universidade. Para ver, olha só como que é. Se ele fala assim, não vamos realocar a Raquel, ele já teria um problema com o Bruno, que o Bruno iria falar para ele, pô, então você tirou minha autoridade como um coordenador do setor. Já teria um problema com o restante dos assistentes administrativos que trabalham ali dos outros cursos, que possivelmente geraria um conflito com os coordenadores dos outros cursos. Olha só como que é uma bola de neve, que o que ia virar se ele não realoca uma funcionária pela sua incapacidade de seguir as normas da universidade. Olha só que bola de neve que ia virar. Eu, como gestor, não vou realocar ela para fazer para me conseguir verba para o laboratório, porque senão a professora não vai fazer as emendas para mandar. Eu já vou conseguir problema com o restante do administrativo, com o coordenador do administrativo lá, com o restante dos outros coordenadores do curso, dos outros cursos, simplesmente porque eu não cumpri a norma de realocar uma funcionária. Então, eu acho que aí, e olha só como que é a coisa. Você falou aí bem dito, o problema da verba não é dele, assim, em si. O problema da verba é um problema de federal, né? Um problema de instituição. Ela ela tem que ser feita as emendas, tem que ser feita, mas se não for feito pela Letícia, vai ser feito por outra pessoa. Porque o coordenador do curso, ele não é um coordenador efetivo para a vida toda. Ele tem uma quantidade de anos lá para ele ficar. Então, ele não vai ser feito para a vida toda, ele não vai estar ali para a vida toda. E isso, o Rogério, deve se colocar em reunião com os docentes, com os coordenadores, e deixar tudo muito bem explicado. Olha, eu estou realocando, com essa realocação eu estou perdendo as emendas da Letícia, que está conseguindo verba para nós, e infelizmente nós vamos perder isso. Então eu já estou deixando claro com isso, que nós vamos perder essas emendas por motivo da Letícia não aceitar a realocação da Raquel. Eu acho isso. Que agora o apoio político vai vir porque o Bruno é do sindicato. Aí é indiferente. Sim, eu também acho que
Ela errou, acho que até, não sei se foi o que deu para entender, mas também tem esse posicionamento. E eu acho que a solução que você deu também é a mesma que a minha e que a gente chega no consenso, que a solução para esse caso, questão, verba ou política, eu acho que a realocação da Raquel seria o mais correto por tudo aquilo que ela fez e pelo que você acabou de explicar. Mas eu não vou ter verba, não é uma culpa minha, mas eu também posso alocar uma pessoa que consiga na sociedade verba para a universidade. Então a realocação da funcionária é o que a maioria faria, eu e o DJ faria, né? Como solução do caso. Agora vamos ver o que o Giovanni pensa. Dando continuação aí Debate, no Giovanni. debate, eu acredito sim que a gente vai chegar no mesmo caminho. Já estou até respondendo vocês já. A gente vai chegar na realocação, tá? Só que na perspectiva diferente. Vocês tiveram uma forma de raciocínio diferente, ainda bem, né? A gente pensou de uma forma para resolver o problema, mas eu enxerguei de outro jeito. Primeiro que o Rogério, ele tem que tomar uma decisão, cara, porque se ele não quer pisar fora da linha, se ele quer ser um cara que vai seguir o seu mandato corretamente, que vai seguir o regimento, né? Porque é de 2 em 2 anos tem que realocar, não importa o problema, tem que realocar. Não, mas você vai ficar de lado esquerdo, você vai ficar do lado direito. Cara, hoje em dia, qualquer coisa que você vai falar, se você falar que gosta de banana, você é, sei lá, você é racista. Se você gostar de maçã, você é preconceituoso. Independente do que você for falar, você vai ter que seguir a norma que está lá. Então, já conseguimos cortar o mal pela raiz aí. Está dando conflito, beleza, mas infelizmente a desculpa que a gente tem, que não é nem desculpa, é que a regra é essa. A gente vai ter que te realocar e pronto. Mas e a verba da faculdade? A verba do nossos recursos e tal. Exatamente igual vocês comentou, é o problema federal. Mas o que eu vejo aqui em contexto político? Quem chora mais, pode mais, correto? Acredito que a Raquel, nesse sentido, ela é muito boa para conquistar recursos, porque ela deve saber de alguma artimanha que ou ela tem uma artimanha muito boa, ou ela tem contatos, né? Ela tem uma boa network que consegue é, recursos para aquela instituição. Que no caso, por exemplo, igual a gente vê aqui, os prefeitos, não sei quando em quando ou de tal, eles vão, faz uma caravana e vai lá no, não sei, no Quinto dos Infernos, lá em Brasília, para poder conseguir verba para o estado, consecutivamente para a cidade. E nesse sentido, quem chora mais pode mais. Então, se você chorou bastante, se você é uma pessoa bem persuasiva, você conseguiu alocar recurso. Então, o objetivo da realocação é justamente você aprender todas as etapas. Então, acredito que todos têm a competência necessária para estar ali, então, porque eles são igualitários. Se eles vão ser realocados, então, eles têm a competência necessária. Nesse sentido, então, o próximo que for ficar no lugar da Raquel, eu acredito que vai fazer uma boa gestão e, consecutivamente, vai trazer o que for necessário. Ele vai conquistar as coisas e tal, e o Rogério ele tem que tomar a decisão de realocar porque tá na norma. Mas ela consegue dinheiro pra caramba. Fazer o quê, cara? Parabéns, você foi uma ótima é, funcionária enquanto você estava ali. Agora você tem que ser uma ótima funcionária no outro setor. Mas Dilma fez uma boa gestão, Lula fez uma boa gestão. Dane-se, o lugar agora é de outro presidente para poder manter a gestão. Ou melhorar, piorar, o problema é dele, quem vai fazer a gestão é ele. Aí você vê se você gostou da gestão dele, se reelege ou não. Esse é o meu ponto de vista. Tem que trocar, mas por conta dessa maneira. Porque senão até então não precisa, né, de diretor, não precisa de coordenador de setor, não precisa disso, é só colocar o supervisor de curso e os assistentes administrativos lá fazendo do jeito que tá, faz do jeito que a água, se estiver Exatamente. descendo a água, vamos descer, se estiver subindo, vamos subir. Para que diretor? Para que coordenador de setor? Não precisa disso.
Bom, eu concordo plenamente com tudo isso que vocês falaram. E eu acho que ficou bem interessante essa roda de conversa, esse debate, e eu acho que a gente conseguiu chegar ao que o professor esperava. Espero que tenha ficado bom, e no meu ponto de vista é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Senão a O gente vídeo mais encerra. longo nosso. Oi? Qualquer coisa aí, se o professor também quiser debater, entrar na roda de conversa aí qualquer dia com nós aí, eu tô à disposição, que eu gosto de debater mesmo. Tem que Verdade. me provar muita coisa antes de eu falar, não, tô errado. Não que eu tô Professor, certo, eu não que duvido eu que você tô assistiu certo, até viu? aqui. Eu duvido que o professor assistiu até aqui. Eu quero que o professor me responda na próxima aula se ele assistiu o vídeo até aqui. Se responder o vídeo até aqui, eu quero que no próximo vídeo nosso você esteja conosco. É um convite. Valeu. Valeu. Pausar aqui. Como que pausa? Obrigado, tchau. Tchau, tchau.